Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Peço aí desculpa pela iluminação. Na verdade é porque eu tô meio corrido, então procurei, tô fazendo aqui bem amador mesmo, tá? E hoje nós vamos tocar num assunto complicadíssimo, que são os Bem-Anusim, tá? Na verdade, eu venho evitando tocar esse assunto sobre os Bem-Anusim. Eu espero que quem goste do assunto vai até o final, é uma opinião minha. Eu fiz umas pesquisas, estudei algumas fontes e tentando descobrir o porquê, né, dessa complexidade relacionada aos Bem-Anusim e também porque existem ramos judaicos, né, que insistem em dizer que os Bem-Anusim não são judeus, e também saber quem são realmente os Bem-Anusim e quem não são os Bem-Anusim. Desculpa aí, gente, pelo barulho. Bora lá. Vamos entender um pouquinho o que seriam os Bem-Anusim. Os Bem-Anusim, eu acho que a maioria sabe, são de uma forma assim genérica e de uma forma bem fácil de entender, são os forçados, né? São aqueles judeus que na perseguição católica, né, e também algumas protestantes, foram forçados a aceitar o cristianismo com pena de morte ou de expulsão ou de perda dos seus bens. Na história, gente, existem várias famílias judias que foram assassinadas, outras perderam tudo, tá? Todos os seus bens, e outras foram expulsas só pelo fato de ser judias, né? As pessoas serem judeus. E alguns, para não, vamos dizer, para não morrer ou para não perder, fingiam aceitar, tá? Fingiam aceitar o cristianismo, mas praticavam o judaísmo em segredo, né? Para que não morresse e tal, né? Também aconteceram de judeus que realmente se converteram ao cristianismo, tá? Isso é fato também, tá bom? E existiram aqueles que depois dessa situação todas, eu vou falar especialmente aqui no Brasil, vieram nas caravelas com o intuito de fugir dessa perseguição, e quando chegaram aqui no Brasil, alguns se espalharam, em especial no Nordeste brasileiro. Lógico, também aconteceu casos em Minas Gerais e outros estados, mas em especial no Nordeste, e se perderam com alguns sábios, né? Essas famílias, por motivos diversos, foram para um lado, outro, e algumas, essas famílias se perderam, não tinham rabinos nem sábios para prosseguir com os estudos, os ensinamentos, e começaram de uma certa forma, se afastar do judaísmo, não por vontade, mas porque não tinha quem ensinasse. Então, manteram essas tradições o máximo que puderam, tá? E não foram cristãos. O caso da minha família, por exemplo, eu sou vendo sim, porém nós nunca fomos cristãos. Eu nunca fui cristão, tá? Então eu nunca fui cristão, nunca me interessei no cristianismo. Na verdade, nossa família tem até uma certa birra com o catolicismo, com o cristianismo. Isso não quer dizer que eu não tenha na minha família cristão, tenho sim, tá? Mas eu estava observando o seguinte, os Bem-Anusim, aqueles que foram católicos e fingiram ser católico e praticaram o judaísmo na sua forma, e teve aqueles que realmente não aceitaram. No caso da minha família, não aceitaram. A gente, meus avós, por exemplo, compraram terras no Ceará e socava, dava sexta-feira, todo mundo ia para a fazenda justamente para se livrar dos padres que perseguiam sim, que faziam de tudo sim para perseguir, e foi uma luta enorme para conseguir não ser cristão, tá? Para não conseguir se sujar. Inclusive até o casamento tinha que ser em determinadas famílias, não podia ser qualquer família para não misturar. Isso acontece. Mas infelizmente, existem muitas pessoas que acham que ser descendente de judeu, ser Bem-Anusim, é só ter um nome Peixoto, ter um nome Oliveira, ter um nome isso, ter um nome aquilo, e é Bem-Anusim. E não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona.
E para piorar, existem pessoas que se julgam Ben Anussim e são arrogantes, né? São pessoas por exemplo, que eles se julgam Ben Anussim e falam: ah, eu não reconheço os rabinos que não reconhecem os Ben Anussim. Gente, o caminho não é por aí. Então, pensando nessa história, nessa pequena introdução que eu fiz para vocês, eu trouxe aqui para vocês algumas fontes, tá? Da Torá, do Talmud, tá? Umas fontes do Rambam Maimônides, para nós discutir a complexidade que é a questão Ben Anussim, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é necessário acontecer isso. Então, vamos começar aqui eu faço questão de começar por Deuteronômio, capítulo 28, versículo 36, que fala: o Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiver exposto sobre ti a um agente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirá a outros deuses, a pau e a pedra. Então já vamos começar aqui. Então a questão Ben Anussim já é profetizada lá em Devarim, lá em Deuteronômio 28, versículo 36. Então, isso não tem rabino, tribunal rabínico, não tem nada que possa ignorar a Torá. Já começa daí, tá? Então, isso já é uma prova que sim, que ia ter tribos que seriam, infelizmente, inclusive judeus, que seriam forçados a adorar outros deuses ou servir outros deuses por povos diferentes, relacionados aqui aos Ben Anussim e outros também que sofreram, que nós vamos abordar aqui também. Outro detalhe, gente, muito importante, que poucos sabem, é também na época do Império Muçulmano, tá? Na época que esse império comandava um pedaço da Europa, Oriente Médio, e ia até a Península Ibérica, aonde que Maimônides, o Rambam, nasceu. Existem fontes não fiéis, quero deixar isso bem claro, não é fiéis, fontes árabes, muçulmanas, que dizem que Rambam Maimônides foi muçulmano, tá? Ele se converteu ao muçulmano e depois, mas praticava o judaísmo em segredo, e depois ele abandonou totalmente a questão muçulmana, e quando ele se tornou um rabino no Cairo, que ele foi um rabino renomado no Cairo, já depois, de todas as dificuldades que ele passou. Vai lembrar que o rabino Maimônides, ele sofreu perseguição por rabinos, tá? Várias comunidades foi contra ele, inclusive contra os guias dos perplexos, a Mishneh Torá. Ele passou por todos os tipos de discriminação no meio judaico, mas eles manteve, e no final ele foi reconhecido e se tornou um grande rabino no Cairo. E essa fonte islâmica, isso está na enciclopédia islâmica, vocês podem puxar, tá em inglês, em árabe, tá? Que fala que quando esse muçulmano teve no Cairo, já anos depois, e percebeu e viu que Maimônides tinha voltado ao judaísmo e tornado um grande rabino, ele se irritou, ele inclusive até denunciou, dizendo que ele era um apostata, né? Ou seja, ele tinha se desviado da religião muçulmana, tá bom? Então, dentro dessa visão, o que aconteceu? O Rambam escreveu uma famosa carta por nome Igerot Hashmad, uma carta relativa à apostasia, tá? Essa carta foi escrita no ano de 1160, durante uma época em que os muçulmanos almohades, né, que eram o que comandavam todos, estavam forçando as pessoas em todos os lugares, inclusive os judeus, a pronunciar as orações muçulmanas, tá? E o não cumprimento significava execução. Um erudito rabino em Fez, no Marrocos, um grande rabino, exclamou que qualquer judeu que proferisse publicamente a confissão muçulmana, observem,
independentemente de praticar o judaísmo incógnito, não poderia mais ser considerado judeu, tá? Então, indignado com esse decreto desse rabino, tá? E com a resposta rabínica insensível deste rabino, Maimônides, tá? Escreve essa carta, tá? Onde ele demonstra como este rabino marroquino se enganou seriamente. Maimônides foi fortemente contra essa visão. Na visão dele, de Maimônides, nunca um tribunal rabínico deve afastar um judeu do judaísmo e nunca tornar, tá, um judeu um apostata, ou seja, um judeu que se afastou. O próprio Talmud, tá, menciona que alguns dos maiores sábios, tá, da Torá, eu vou dar exemplo de dois, o Rabino Meir e Eliezer, tá? Isso está no Talmud Tratado de Avodah Zará, na página 18a a 18b, que eles fingiram apostasia a fim de salvar suas vidas. Ou seja, esses grandes rabinos, por nome Meir e Eliezer, eles fingiram, eles fizeram tipo o papel do Ben Sim. Fingiram ser algo, mas sem afastar do judaísmo para poder salvar sua vida. Tem uma parte muito legal que fala que quando os romanos pegaram o Rabino Meir para provar, para testar ele, pegou um alimento com porco e mandou que ele tocasse no alimento e colocasse na boca. E ele toca com o dedo e coloca o outro dedo na boca, justamente para enganar os romanos e purificar o mínimo possível. Apesar de só o fato dele ter tocado, ele já estava impuro. Porém, ele se esforçou o máximo em não purificar a sua boca. Tá? Está no Talmud Tratado de Avodah Zará, na página 18a a 18b, tá bom? O Talmud também fala sobre a Teshuvá, no Talmud Nedarim 39b, que fala que 7 fenômenos foram criados antes da criação do mundo. São eles a Torá, o arrependimento, o jardim do Éden, o Guerrena, o trono da glória e do templo, e o nome de Mashiach, né? Então, uma das coisas que Hashem determina é o arrependimento, tá bom, gente? É o arrependimento. No Tratado de Shabat, também na página 153a, fala que todo ser humano tem que se arrepender todos os dias. Tem até uma passagem muito interessante, que o Rav fala o seguinte: olha, gente, o ideal é nós nos arrependermos um dia antes da nossa morte. Aí os alunos respeitosamente falam: mas como que nós vamos saber que dia que nós vamos morrer? Aí o rabino fala: então se arrependa hoje para que você não morra amanhã, né? Então, outra coisa muito interessante está no livro de Oséias, no capítulo 14, no versículo 2, que fala: retorna Israel ao Senhor teu Deus, tá bom? E também está no Talmud, Tratado de Omar, 86a, que fala: grande é o arrependimento, pois ele anula mesmo a proibição da Torá. Talmud, Tratado de Omar, 86b. Ponto. Aqui vocês viram que, na verdade, os sábios, aconteceu dos sábios também fingir apostasia, né? Fingiu-se a um apostata. Eles também tiveram situações parecidas com Ben Sim. Também foi profetizado em Devarim, tá? Em Deuteronômio 28, versículo 36. E tudo isso se referindo aos Ben Sim e aos outros também que passaram por situações parecidas. Mas agora nós vamos entender o que é o Ben Sim. Bom, gente, o Ben Sim verdadeiro, ele tem por obrigação buscar a sua genealogia, tá?
Ele não pode chegar numa sinagoga, ele não pode chegar no tribunal rabínico, ele não pode chegar num rabino e falar assim, olha, eu sou Ben-Nussim porque eu sou do Nordeste, eu sou da família tal. Não é assim que funciona, gente. Tem gente que tá tão desesperado que estão fazendo aí até DNA. Até DNA. Só que o que acontece com o DNA? Poucos sabem disso. Quando eles começaram a fazer o processo do DNA, eles chegavam numa pessoa e falavam, você é judia? Ah, eu sou judeu. Aí ia lá, pegava o DNA daquela pessoa. Muitas vezes nem sabia se a pessoa era ou não era. Lógico que foram em sinagogas, lógico que foram em judeus, realmente judeus, para tirar toda essa conclusão. Vale lembrar, gente, que essa frescura, que esse desprezo aos Ben-Nussim de retornar ao judaísmo é só aqui no Brasil. E lá em Israel, porque infelizmente grupos arrogantes aqui no Brasil, que chegou e pegou um país totalmente inocente, um país onde que vê o judeu como quase algo milagroso, e esses grupos, que eu não quero falar o nome, mas sabe quem é, começaram a ditar, se vocês não seguirem o que nós falamos, não é judaísmo. E não é assim que funciona não, gente, tá? Não é um grupo X que representa todo o judaísmo, não é o outro grupo X que determina todo o judaísmo. Judaísmo não é assim. Para começar, não tem nem o templo, tá? Então, na verdade, uma comunidade séria, ela não depende do reconhecimento de outra comunidade. Aí vai vir um rabino, né, que eu não sou rabino, vai querer me esculachar, vai falar que eu não sou judeu, vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque a única coisa que sabe falar é isso. E para mim, um rabino que age dessa forma, desculpa, seu rabino, o senhor é um intolerante e o senhor deveria ter mais respeito com a Torá, tá bom? O senhor deveria ter mais respeito com a Torá. Eu já escutei rabinos falar aí na internet que falam assim, bom, Deus mandou que tem que seguir os sábios, e os sábios determinaram hoje que não existe Ben-Nussim, pronto, acabou, e é Ben-Noa. Mentira sua, mentira. O Senhor está mentindo. O Senhor deveria ter vergonha na sua cara e largar de ser mentiroso. Não é porque o Senhor faz parte de um grupo poderoso, não é porque o Senhor faz parte de um grupo que se aproveitou da inocência brasileira, que é um país onde que o judeu não é maltratado igual nos Estados Unidos, que é tratado igual lixo, não é maltratado igual na Europa, que o judeu é tratado igual lixo, e aqui no Brasil, pelo fato do brasileiro ter um coração bom, o senhor está com essa arrogância, querendo empurrar goela abaixo que um verdadeiro Ben-Nussim não passa de um não judeu. Mentira do Senhor. Mentira do Senhor. O senhor deveria ter vergonha na sua cara, tá? Desculpa, mas eu sou muito sincero. E eu não tenho medo do senhor e nem do seu grupo, não. E quiser falar que eu não sou judeu, o problema é seu. O que vale é eu e a minha Torá. É a minha Torá, que valeu a minha Torá, meus rim, meu grupo, e é isso que importa. Se o senhor não gosta, o problema é seu, e aprende também a estudar a Torá. E não vem com esse papinho, que não sabe falar hebraico, que mal não sei o que não teve Israel. O que mais tem Israel é lixo. O que mais tem Israel é rabinos lixo, rabinos corruptos, rabinos preconceituosos, rabinos que só porque está em Israel acha que é o dono do mundo, mentiroso. Desculpa, judaísmo é Torá, não é o Senhor, não é o Senhor, tá? E o Talmud deixa muito bem claro, como a própria Taná, que várias pessoas, igual os senhores, se aproveitaram do conhecimento da Torá para distorcer os mandamentos de Hashem. E para quem não sabe, eu vou revelar uma coisa aqui do Talmud, que muitos rabinos, por covardia, não revelam. O Talmud, gente, não é uma nova lei do judaísmo. Quem lê Talmud, quem estuda Talmud, sabe muito bem que o Talmud é a tentativa de vários sábios em entender os versículos da Torá. E chega um rabino e fala, não, mas se não tiver a Torá oral, a Torá escrita você pode rasgar. Mentira, mentira, mentira e mentira. Porque todo o Talmud, todos os sábios, Rabino Akiva, Rabino Meir e vários outros sábios da Torá, do Talmud, eles
queima os neurônios, come a Torá para saber o que significa cada versículo. Tanto é que quando um rabino determina que no Shabat, por exemplo, se alguém precisa pegar algo no Shabat, você quem enfia a mão para dentro e o dono da casa dá, né? O culpado é de quem enfiou a mão para dentro e não que enfiou a mão pra... Isso aqui, gente, na verdade, o que aconteceu? Quando a Torá fala assim, não trabalharás no Shabat, né? E não acenderá fogo no Shabat. Aí muitos rabinos, se aproveitando disso, falam assim, tá vendo? Se não fosse a Torá oral, não tinha como nós saber como você... Não, o que aconteceu foi que os rabinos, em especial Esdras, eles pararam e falaram, peraí, gente, bom, a Torá escrita, dada pelo próprio Hashem, falou que nós não devemos trabalhar no Shabat e não devemos acender fogo no Shabat. Mas aí o que acontece? Então vamos à lógica. Nós sabemos que Hashem é lógico, que Deus, bendito seja Ele, é misericordioso, é lógico. Então, peraí. Então, ele está falando que não trabalhar em lucro, mas em caso de salvar uma vida, você pode sim acender um fogo. Em caso de você salvar uma vida, você pode sim trabalhar. Em caso de salvar uma vida, por exemplo, um médico, não tem como ficar sem médico no Shabat, né? Existem exceções, entendeu? O que o Shabat, quando a Torá fala que não deve trabalhar no Shabat, está falando do egoísmo, daquela ganância do dinheiro e tal. Lógico que no Shabat não se deve, em hipótese nenhuma, acender fogo. Tem que mesmo se esforçar. Então o que os sábios fizeram? Criaram regras, tá? Lógico que isso com muito esforço, com muito estudo, com muita sabedoria, com muito respeito, com muita intelectualidade, criando formas para ensinar aqueles que não querem pensar, porque todo o povo tem aqueles preguiçosos. Ensinar como, ó, você faz isso e segue dessa forma para que você não descumpra aquela mitzvah que está na Torá. Então é isso, gente. A Torá escrita, na verdade, é uma explicação sim a Torá oral é sim uma explicação escrita da Torá, é uma explicação oral da Torá escrita, mas que foi feita através de esforço e inteligência, entendimento, criando situações para não profanar aquilo. Agora você fala assim, só aqueles sábios que poderiam fazer isso? Não! Hoje uma pessoa inteligente poderia fazer isso. A diferença de nós para os sábios é que os sábios, eles não faziam por egoísmo. Lógico, era elevado, era tzadik, era tzadikim, são pessoas altamente elevadas, pessoas que faziam por amor. Tudo que falar de Torá era amor, tudo que falar do teu próximo é diferente de nós, né? Estava isento desse egoísmo, dessa arrogância de muitos rabinos hoje, tá bom? Mas vamos voltar aqui à questão ano 5. Então, beleza. Apesar de eu ter ficado nervoso nesse vídeo, eu peço desculpa, mas vamos agora também falar dos Benusim e a pisada de bola que os Benusim vem fazendo. Tem Benusim, gente, que são Benusim, porém, é uma vergonha para os Benusim. Tem Benusim que ele compra o talit, ele compra o titsi, sabe? Ele vai lá, faz Shavuot, faz as festas, mas não sabe nem o que é Hashem, não sabe o que é Torá, não sabe o que é Talmud. Ele se preocupa em tradições para se parecerem judeus, porém não se preocupa com a essência da Torá. Entender a Torá, entender a beleza da Torá, a beleza de Hashem, a beleza das mitzvot, a beleza de cada coisa que está na Torá. O que adianta um judeu se fantasiar, né? E não conhecer de Torá? Então é uma vergonha. Inclusive existem Benusim que são tão arrogantes que criam comunidades e desfazem de outros Benusim e querem ser reconhecidos pelos ortodoxos. Gente, por favor, vamos seguir a coisa certa. Torá não é brincadeira. Torá, gente, não é brincadeira.
Nós estamos na era messiânica. Nós estamos na era onde que todo judeu tem que se esforçar em cumprir mitzvot, tem que se esforçar em melhorar, elevar a alma, tem que se esforçar em unir, seja humilde, busca sua genealogia, tá? Seja humilde. Se você não conseguiu comprovar sua genealogia, mas você tem uma certa porcentagem, busca um rabino ortodoxo, não vai te matar por isso não, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Vão lá em Esdras. Para quem não sabe, o Talmud no Tratado de Bava Batra, na página 15a, ele fala que Esdras, que na verdade depois da destruição do primeiro templo, já no segundo templo, ele que foi, ele que organizou, reorganizou a Torá, e inclusive essas leis rabínicas, mas né, do Talmud, começou ali com eles ali, a respeito para manter a tradição, para não se perder, etc. E uma primeira coisa que Esdras fez foi justamente, antes dele aceitar, já que o imperador da Pérsia tinha mandado ele ir para Israel, Eretz Israel, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi, não, eu vou confirmar se realmente minha genealogia é pura para me aceitar o cargo ou não. Olha o que é o pensamento de um verdadeiro judeu. Olha o que é o pensamento de um verdadeiro tzadik. Olha bem. Ele poderia, não, Paulo, o imperador está mandando, todo mundo está esperando, eu entendo de Torá e vá lá. Não, a primeira coisa que ele fez, diz o Talmud, Bava Batra, 15a, que fala que primeiro ele foi lá nos registros, procurou toda a sua genealogia para ele ter certeza que ele sim era um Yahudim. E depois que ele confirmou, aí ele já entendia muito de Torá, aí sim que ele aceitou e volta para Jerusalém, tá? Eretz Israel, e ali ele começa a organizar toda a situação. Eu separei também aqui uns trechos aqui, em casos que aconteceram, aonde, tá? Aonde alguns não conseguiram provar a sua genealogia. Em Neemias 7, capítulo 7, do versículo 61 ao 64, tá? E também em Esdras, tá? Deixa eu pegar aqui. Em Esdras, no capítulo 2, versículos 59 até o 62. Aonde que eles estão ali analisando quem é, quem não é, para se organizar, porque a preocupação de Esdras era justamente não colocar falsos levitas, falsos Kohanim no sagrado, né? Então, eles começaram a analisar. E alguns desses levitas não conseguiram comprovar que eram levitas, alguns não conseguiram sequer comprovar se eram judeus ou não, apesar de seguir tradições judaicas. Viu por que tem muitos rabinos que não aceitam você chegar lá e falar assim, mas eu matei a galinha e sangrei, enterrei no chão, eu sou judeu. Eu fiz isso, eu sou judeu. Então, muitos rabinos ortodoxos não aceitam esses argumentos justamente baseado em Esdras e baseado no Talmud, Tratado de Bava Batra, justamente porque no livro de Esdras, no livro de Neemias, teve pessoas que tinham as tradições judaicas, usava talit, usava titsi, usava todo, né, o sistema, seguia, porém não conseguiram comprovar que era ou não judeu. Então, aí está o problema, e é aí que vocês têm que entender o porquê da complexidade do mundo judaico ortodoxo, que é o verdadeiro, é o sério, não sair aceitando qualquer ben-anusim, qualquer pessoa que diz que é anusim. Entendeu, gente? Então, não é questão de pirraça, não é questão de raiva, não é questão que aquele grupo judeu é arrogante, que ele... Não, gente, não é isso. É porque judaísmo é coisa séria, Torá é coisa séria, tá? Não pode se pegar uma pessoa só porque acha que tem a tradição. Até porque teve pessoas que conviveram com judeus e pegaram as tradições e começaram a praticar em casa. Teve servos, inclusive na época do Império aqui, quando o Brasil era colônia, quando vieram
judeus para cá, muitos começaram a trabalhar com judeus e começaram a pegar tradições, né? Até cozinheiros, por exemplo, existiam cozinheiras que eram cozinheiros dos judeus, os judeus diziam, ó, tem que cozinhar assim, eu não vou falar, porque para muitos não se passar por judeus, ó, na sexta se faz isso, no Shabat se faz isso, nisso faz isso, e essas pessoas começaram a pegar o costume, né? E levaram para a família, né? De tanto fazer, levar para a família. E por isso os seus descendentes acham que são judeus. Então, a questão bem assim, gente, quando vocês ganhar um não de um rabino e tal, não fique com raiva desse rabino, não fique com raiva desse tribunal rabino. O problema não é isso. O problema agora é mais fácil você fazer a sua genealogia, fazer uma genealogia, uma busca séria de documentos, fazer tudo bonitinho, tudo organizado, aí levar, aí a situação é outra, tá? Mas chegar lá com um exame de DNA, eu tenho não sei o que, isso não vai te resolver muita coisa, na verdade, você vai ser até ser um pouco maltratado, tá bom? Então, esse vídeo eu tentei explicar para vocês as visões, tá? Da Halahá, do Talmud, de todas as situações sobre a questão Ben Nussim, para que vocês entendam de vez o porquê que muitas comunidades judaicas já pegaram até raiva do nome Ben Nussim, porque muitos fingem ser Ben Nussim e outros que são Ben Nussim agem horrivelmente errado, né? Tem pessoas que mais se preocupam em parecer judeu do que ser judeu. Tem pessoas que mais se preocupam em ser judeu do que entender de Torá, né? Então, gente, vamos botar a cabeça no lugar, vamos levar a coisa séria. Torá é coisa séria, judaísmo é coisa séria e vamos fazer a coisa certa, tá bom? Esse é um recado. Não sou rabino, tem rabinos maravilhosos aí. Eu cito vários rabinos maravilhosos aí para vocês tirarem dúvida bem mais profundo sobre o assunto. Eu cito aqui o Moré Ventura, eu cito o Eliarro, eu cito aqui o Rabino Yaakov, do Rabad, eu cito aqui o Rabino Yaakov de Oliveira, tá, da União Sefaradi, eu cito para vocês o Rabino Shimshon Brisker, e vários outros, o Rabino Dudu, maravilhoso, 10, nota 10, e vários outros, que são pessoas maravilhosas que vão te dar, lógico, cada um dentro da sua visão. O Rabino, por exemplo, o Rabino Yaakov, ele já tem uma visão muito parecida aqui com o marroquino aqui de Maimônides, né? Mas não deixa de não ter verdade, gente, vamos entender, tá? Então vamos respeitar esses rabinos, vamos respeitar essas comunidades, porém, vamos ser justos. Se você é um Ben Anussim verdadeiro, se você é um Ben Anussim que procurou sua genealogia, fez tudo bonitinho, você não deve engolir também abuso de rabino, tem que buscar. Agora, se você não buscou sua genealogia, busque primeiro, faça tudo certinho para depois você chegar na internet ou numa sinagoga e já, né, querer achar quem manda e desmanda, tá bom? Shalom a todos, Shavuot Tov, que o Eterno abençoa a todos e até o próximo vídeo.